Meu nome é Andrei Santé, eu sou consultor de empresas, especialista em gestão de pessoas e em cultura empresarial, e o meu objetivo durante essa série é compartilhar conteúdo que vai aumentar o seu faturamento e reduzir sua carga de trabalho, tudo isso com custo zero. Bom, se você ainda não me conhece, eu vou compartilhar com você quais são as diretrizes do meu trabalho. Bom, elas são 3. A primeira delas é a seguinte: você não tem um negócio, você não tem uma empresa. Você tem que ter na sua mente que você tem uma organização. Psicologicamente, isso já faz toda a diferença. A segunda diretriz é a seguinte: o maior patrimônio da sua organização são as pessoas. E, por fim, toda e qualquer organização tem como obrigação ser uma fábrica de sonhos. Essas são as diretrizes do meu trabalho. Imagina você liderar uma organização valorizando pessoas e realizando sonhos. Seria perfeito, não é mesmo? E por isso, para a gente dar esse pontapé, para a gente continuar acelerando esse processo rumo à sua organização, hoje, nessa live, eu vou compartilhar o seguinte tema: se a sua empresa não investir nisso, ela vai fechar as portas. E por que eu quis tocar nesse assunto hoje? Eu quero começar contando uma história que aconteceu comigo há muito tempo atrás. Provavelmente algo em torno de 2008, 2009. Certo dia eu levei meu carro em um posto para abastecer e para lavar. Fui num lava-jato. Na época eu morava em Brasília, e na Asa Sul, lá na 403 Sul, e do lado mesmo do meu prédio tinha um posto de gasolina. E eu parei ali, tinha um senhor na frente, sentado, com um chapéuzinho, eu achei ele estiloso, diferente assim, e lendo um jornal. O carro dele estava na frente do meu. E eu fui lá dentro, peguei alguma coisa para beber, estava muito quente aquele dia, e eu comecei a observar que ele olhava o jornal, ficava analisando, e sempre muito focado naquelas notícias. Eu joguei uma piada para buscar conversar com ele. Eu sempre fui muito comunicativo, gosto de fazer amizades, e eu percebi que ele estava ali sozinho no jornal, e eu fiz a seguinte pergunta para ele: bom dia, o que o senhor está achando desse jornal? Se ele espremer, sai sangue? Porque eu vi de fora que já tinham notícias ruins. Aí ele parou de ler, abaixou o jornal, e olhou para mim e falou fez a seguinte afirmação, né? Depende do ponto de vista. Por exemplo, aqui tem uma notícia que o diretor de uma empresa veio a óbito. Para a família dele, isso é uma situação horrível, está todo mundo triste, realmente é uma notícia muito ruim. E para a pessoa que vai substituir o cargo dele? Os resultados que ele vai ter financeiramente, profissionalmente, a família dele. Será que ele está achando tão ruim assim? Eu comecei a pensar, né, sobre diferentes perspectivas. É claro que a pessoa que assumiu o cargo provavelmente não estava feliz com a morte, mas sim com a oportunidade, enfim. Não é esse o caso. Mas eu comecei a entender que no mundo existem diferentes formas de pensar. O mundo, na verdade, ele existe na mente de cada pessoa. Cada um vive o seu mundo. É por isso que existe um problema de comunicação. Às vezes você fala uma coisa, a pessoa entende outra. Porque no mundo dela, aquilo funciona diferente. Então, se você parar para pensar, cada pessoa vive em um mundo diferente. E isso é muito bom. Por quê? Os mundos, eles agregam. Os mundos, eles se complementam. E quando a gente fala no mundo empresarial, é muito importante que a gente consiga implementar dentro do nosso negócio essa diferença de mundos. Diferenças até um pouco, vamos dizer, contraditórias às vezes. E como eu disse para vocês, todo o conceito das minhas lives, todas as informações que eu compartilho com vocês, ela tem a intenção de fazer desenvolver o seu negócio, fazer implementar novos comportamentos, novas atitudes aí dentro, para que você possa crescer em faturamento, crescer em corpo, em tamanho e também reduzir sua carga de trabalho. E tudo isso pode ser feito com ações
que não precisam de investimento financeiro. E hoje vai mais uma delas. Para que você possa conseguir fazer com que sua empresa tenha mais possibilidade de crescimento, consiga aumentar aí a capacidade de atuação, a capacidade de atender novos clientes, você precisa investir nesse conceito, que é o conceito da diversidade. Inteligência coletiva. Esse é o caminho para as empresas do futuro. As grandes empresas, na verdade, de hoje, as disruptivas, elas já trabalham com esse conceito. Quanto mais diferente as pessoas que estão no mesmo ambiente forem, melhor. Por quê? Você consegue diferentes soluções para o mesmo desafio. E quando você consegue colocar pessoas com pensamentos totalmente diferentes, pensando numa solução para um problema que seja peculiar ali, um problema que seja basicamente igual para todos, você consegue ter milhares de opções, centenas de opções, talvez, para um mesmo problema, para uma mesma situação. E quando você começa a ter essa riqueza de informação, é como se você estivesse juntando, criando uma base de dados. E você consegue ter várias opções. Então, quando você tem a pluralidade de ideias, pluralidade de experiências, pluralidade de crenças, pluralidade de histórias, pluralidade de berço, vamos assim dizer, você tem realidades diferentes falando sobre o mesmo assunto, pensando em soluções para um mesmo problema, só que com uma cabeça, um mundo, uma realidade, uma ideia completamente distinta. E você gera uma riqueza para o seu negócio porque você começa a encontrar soluções para cabeças diferentes. E aí que está a grande sacada. Hoje, em um mundo onde o comércio, o negócio online desenvolveu de uma forma assim, principalmente no último ano para cá, absurda, você precisa se reinventar dia após dia. E essa reinvenção, ela vai partir, obviamente, de novas ideias, novos conceitos, novas formas de encarar o mesmo problema, que é exatamente o que acontece. E quando você pensa em pessoas diferentes atuando com a mesma causa, com o mesmo objetivo, você inevitavelmente vai trazer soluções, cada pessoa vai trazer solução para o perfil dela. Então, com essa solução, você atende pessoas com o perfil dela. Com a solução de uma terceira pessoa, você vai conseguir trazer novidades, inovações e soluções para a pessoa que tem a mesma mentalidade que ela. E essa questão de você unificar, você é o líder, você procura pessoas que realmente conversam com você, que se portam como você, que têm as mesmas ideias que você fica muito limitado. E no passado, ainda tem muito isso ainda no presente, mas no passado era mais. As pessoas se fechavam com seus iguais e ali só faziam as mesmas coisas. E a tendência, já há algum tempo e daqui para frente ainda mais, é ter várias opções. É conhecer o mercado como um todo, é abrir a mente. Porque hoje, eu, por exemplo, com esse vídeo, posso passar em qualquer lugar do mundo simultaneamente. Eu posso estar em qualquer país agora ao vivo. E se eu não sei exatamente o que eu quero passar, as pessoas que eu quero informar isso aqui, eu não consigo me comunicar com elas. E quando eu começar a agregar ainda mais pessoas engajadas em fazer essa informação chegar para as pessoas, que a gente quer, mais ideias virão, mais possibilidades virão, e com certeza o alcance da mensagem vai ser inevitavelmente muito maior, tá ok? Então, assim, às vezes acontece de pensar que as pessoas que têm perspectivas diferentes, pessoas que têm um comportamento diferente, elas tendem a se chocar muito. Quando, na verdade, é muito importante, principalmente no meio corporativo, meio de socialização como um todo, nós entendemos que as pessoas vivem realidades diferentes, têm pensamentos diferentes, por isso elas recebem as mensagens de uma maneira diferente e respondem de uma forma diferente. E quando a gente começa a entender que o mundo é individual, que cada pessoa tem ali o seu pensamento, tem os seus costumes, você começa a compreender a realidade das outras pessoas, você começa a entender o porquê daquelas pessoas ou daquela pessoa agir daquela forma. E você, nesse momento, começa a abrir sua mente.
Você está se relacionando com essa pessoa, está vendo que ela é uma pessoa do bem, quer vencer na vida, tem se dedicado, tem se mostrado eficaz, competente dentro do que é possibilidade dela. E quando você começa a penetrar no mundo dela, você começa a entender os motivos pelos quais aquela pessoa é daquela forma. E quando você faz isso, você começa a ver o mundo dela e você começa a ver o seu também diferente. E é aí que a mente começa a abrir. Quanto mais pessoas diferentes de você conhece, quanto mais pessoas diferentes de você se interessa, você não é obrigado a concordar com todas as pessoas, mas é importante que você procure entender essas pessoas e conhecer o mundo dessas pessoas, porque ninguém tem a mesma vivência, ninguém tem a mesma experiência, ninguém nasceu no mesmo lugar, ninguém ouviu as mesmas coisas, ninguém foi tratado da mesma forma. Então, as nossas reações presentes, elas são frutos do nosso passado, fruto daquilo que foi passado para nós, que nós acreditamos que é a verdade, é a nossa verdade. Então, quando acontece esse tipo de choque, esse tipo de problema, é porque as pessoas estão lutando pelas suas próprias verdades. E quando você consegue compreender a verdade, você consegue entender o que é mais certo, o que é menos certo, e consegue ali conversar e alinhar de uma forma em que todos consigam entender o que está acontecendo. E aí, exatamente por isso que é interessante você pensar em diversidade. Diversidade. Porque se você não pensar diferente, você vai atender somente as pessoas que pensam como você. E aí um concorrente seu, que trabalha nesse sentido, ele vai engolir o mercado. Porque ele vai ganhar força, ele vai conseguir olhar com os olhos da maioria das pessoas que ele puder olhar, porque para ele isso é importante, para ele faz a diferença, e para nós empresários entender o que se passa na mente das pessoas é, com certeza absoluta, o grande diferencial do sucesso do seu negócio ou não. Tá? Então, assim, o que normalmente se passa na cabeça de vamos colocar assim, um empreendedor, uma empreendedora tradicional, é de que pode haver muito choque, é difícil você trazer pessoas que são muito diferentes, é difícil você trazer para dentro do seu negócio pessoas que têm estilos de vida que não são nem parecidos com o seu, pessoas que têm cultura diferente, que vieram de outros países, vamos colocar esse exemplo, tá? Pessoas que não têm a mesma religião que você tem, enfim, parece em princípio que isso causa um choque muito grande. E se você realmente tiver uma mente assim, vai causar, porque vocês vão procurar motivos para que isso cause. Quando você pensa, você acredita, isso acontece. E é por isso que as pessoas evitam desgaste. É muito mais fácil eu falar A e as pessoas irem para A do que eu falar A e ser questionado dizendo que é Z. E te fazer pensar, e te fazer chegar à conclusão de repente que você realmente estava errado. A não é A, é Z. Só que no final das contas, quando você chega numa compreensão de que você estava errado, você cresceu ainda mais. E quando ocorre esse crescimento, inevitavelmente, isso é um efeito cascata. Você gera crescimento e desenvolvimento em outros setores também. E agora você imagina uma equipe cheia de diferenças no sentido de pensamentos, no sentido de crenças, no sentido de realidade. O tanto que essas pessoas podem agregar, entender uma vida da outra e parar de achar que a pessoa que tem dinheiro, que nasceu num berço de ouro, por exemplo, é uma pessoa arrogante, é uma pessoa que nasceu com um rei na barriga, que tem tudo que o papai deixa. Não, normalmente pode ser que seja, pode ser que não seja assim, pode ser que as pessoas assim não sejam felizes também. Você não conhece a realidade de todos. E você estando ali em um meio onde existem várias pessoas com pensamentos distintos e realidades distintas, a sua empresa pode aproveitar, construir argumentações, construir ideias, construir histórias que vão impactar as pessoas que participam do seu negócio. Eu, no meu ponto de vista, com esses tempos de consultoria, esses tempos que eu já morei fora, e eu, claro, como estrangeiro em alguns países, eu vi o quanto é diferente você está em uma outra cultura, o tanto que não chega a ser complicado. O início tudo bem, é uma barreira que você tem que atravessar, porque você tem que se adaptar. Eu costumo falar que quando você vai para outro lugar, você tem que se adaptar a esse lugar e tentar fazer o seu melhor para inovar, para levar novas soluções,
para desenvolver aquilo também, porque nada é para sempre. Nada deve ser tratado como um modelo perfeito e imutável. Isso não existe, principalmente no negócio, principalmente nos dias atuais, né? Mas questões culturais, por exemplo, você tem que se adaptar, você tem que participar da forma que aquelas pessoas lidam naquele lugar, né? Então, assim, eu sempre fui muito bem recebido, sempre penetrei em lugares muito interessantes, consegui ter meus acessos, consegui estar perto de pessoas maravilhosas, que por sinal é sempre isso que eu tenho em mente, são pessoas que eu posso agregar e que podem me agregar, pessoas do bem, pessoas produtivas, pessoas que pensam em pessoas, porque assim a gente consegue trazer mais pessoas. Quando a gente fala, quando eu cito aqui que são pessoas diferentes em posturas, pessoas diferentes em ideias, talvez em religião, mas não em propósitos, não em valores, não em princípios, tá? O seu grupo tem que entender qual que é o propósito do seu negócio, ele tem que entender quais são os seus valores, seus princípios, e tem que comungar dos mesmos valores e princípios que o seu negócio tem. A partir daí, qualquer pensamento, qualquer ideia, qualquer história, qualquer objeção é muito bem-vinda, desde que todos estejam focados e instigados ao mesmo propósito. Entende? As pessoas têm que saber o que elas querem, a equipe tem que caminhar em conjunto para o mesmo rumo. As soluções podem ser as mais variadas possíveis. Isso a gente só consegue com uma equipe que tenha ideias distintas, tá ok? E por que isso é de fato uma oportunidade? Imagina o tanto que enriquece uma empresa a possibilidade dela conseguir não só uma, mas várias saídas, várias possibilidades, várias ideias, vários contextos para desafios diferentes, para desafios semelhantes. Você tem um desafio e várias opções. Isso é extremamente enriquecedor. Imagina você conseguir saber o que você precisa entregar para determinado tipo ou estilo de pessoa consumir de você. Isso é muito enriquecedor. E como você vai saber disso? Conversando com essa pessoa. E como que você vai conversar com essa pessoa? Estando próximo dela. Se ela estiver dentro do seu negócio, imbuído em fazer a sua empresa crescer, abraçando o propósito, tendo os mesmos princípios e valores do seu negócio, realizando os sonhos dela, o que essa pessoa não vai fazer por você? Imagina você com um grupo diverso, todos na mesma sintonia, fazendo a mesma coisa. Isso é extremamente enriquecedor. E se você parar para pensar, olhe para as grandes empresas da atualidade, as maiores empresas do mercado, Google, Amazon, Facebook, Virgin Group, todas essas empresas, elas são as gigantes do mercado, elas são as que destacam. Todo mundo do planeta Terra conhece essas empresas praticamente. E elas trabalham exatamente dessa forma. Viva a diferença, vamos assim dizer, né? É isso que você tem que pensar. Parar com esse contexto, às vezes, de preconceito, porque a pessoa é muito diferente de você. Ninguém é igual. Ninguém é igual. E as pessoas, as diferenças se complementam, né? O que você não tem, a outra pessoa tem. E isso é muito interessante. E abra sua mente para isso. Os negócios, eles foram feitos para evoluir. Só se evolui com novas ideias. Só se evolui com novas possibilidades. E essa questão de você construir uma equipe diversa, uma equipe diferente, uma equipe que pensa diferente, mas que tem os mesmos valores, enriquece o seu negócio, acelera o seu processo e transforma a sua operação, os seus produtos, os seus serviços em produtos que conseguem atingir um número muito maior do que você pode, inclusive, imaginar. Porque isso vai partir do seu próprio cliente. E a gente sabe, a gente não vende o que a gente fala, a gente vende o que ele quer escutar.
A gente só vende quando a gente diz o que o nosso cliente, o nosso público-alvo, ele quer escutar. E aí eu te pergunto, hoje mais do que nunca, na maioria dos casos, você tem a possibilidade de atender todo o tipo de público. Todo o tipo de público. E como que você vai aumentar o seu leque se você não consegue alcançar esse público? Como que você vai aumentar o seu leque de clientela se você não consegue entender o que ele quer escutar? O que ele quer ouvir? E se você continuar mandando a mesma mensagem, falando com o mesmo público, você vai continuar tendo os mesmos resultados, porque é assim. Não tem como obter resultados diferentes executando as mesmas ações. E às vezes a gente não consegue, dentro da nossa cabeça, mudar os nossos comportamentos, porque a gente não sabe nem como fazer isso. E se a gente não tiver por perto pessoas que pensam diferente, pessoas que conseguem ver além, pessoas que conseguem ver coisas que você não vê, às vezes coisas simples, você não consegue abrir sua mente para isso. E aí a diversidade dentro de uma empresa é o que vai trazer isso para você. E o mais interessante, é instantâneo e gratuito. A inteligência coletiva de uma equipe, ela é gratuita e é extremamente eficiente. Bota essas pessoas numa empresa, bota 3, 4 pessoas, não precisa ser muito não, 2, 3 pessoas, dentro de uma sala, faz um brainstorm de qualquer assunto que você quiser. Você vai escutar coisas que você nunca imaginaria e que você nunca levantaria, você nunca falaria. E talvez sejam as grandes saídas que você poderia encontrar no seu negócio. Talvez seja ali aquele momento, 5, 10, 15 minutos de reunião com pessoas direcionadas para trabalhar com você, pessoas interessadas em fazer você alcançar o seu objetivo, querendo simplesmente resolver o problema, criar alguma situação, inovar, seja o que for, com um pensamento totalmente diferente do seu. E o mais legal disso tudo é que uma pessoa complementa a outra. Às vezes dá uma ideia, a ideia dela já traz uma nova ideia para você, e aí já complementa com outro, e quando você chega num contexto, num produto final tão poderoso, porque tem tanta energia ali de pessoas diferentes, tantas ideias, tanta vontade de fazer a coisa acontecer, que o negócio inevitavelmente vai acontecer. Então, se você parar e perceber a potência dessas empresas que eu te falei, você vai entender por que elas adotam a diversidade da equipe dentro da estrutura dela, ok? E assim, normalmente, isso, como eu disse anteriormente, não é encarado dessa forma. Existe ainda empresários que não acreditam nesse modelo, porque quer ter o controle, né? Existem da escola antiga, eu digo assim, empresários assim, da escola antiga que querem ter o controle sobre tudo. Como você vai colocar dentro da sua empresa uma pessoa que pensa diferente de você? Como você vai ter controle com uma pessoa que não tem as mesmas crenças que você tem? Entende? E isso impede muito que esse tipo de diversidade, esse tipo de movimento aconteça nos negócios. E provavelmente, normalmente, essas são as empresas que ficam estagnadas por anos e anos e anos. São empresas que fecham portas. São empresas que podem dar até um pico de vez em quando, mas ali depois volta, estabiliza e vai descendo. Por quê? Porque a mudança do mercado é muito acelerada. E se você não tiver o tempo todo ali com pessoas jogando ideias, trazendo novidades, falando de experiências, coisas que viram, se você não tiver isso alimentando e retroalimentando no seu negócio, isso não vai acontecer, o desenvolvimento não vai acontecer, você vai ficar parado no tempo. Parado no tempo. Basicamente, isso que acontece com as empresas que preferem não adotar a diversidade. E eu vou te falar, dentro desse mundo que eu vivo, da consultoria empresarial, raríssimas vezes você vê uma empresa que tenha como cultura isso, tá? Você vê empresas com diversidade,
Mas às vezes, na maioria das vezes, isso acontece por coincidência. Não é uma política da empresa procurar por pessoas diferentes. Isso basicamente não existe. Existe mais no ramo criativo. Você vai nas agências de marketing, né, as pessoas que trabalham com cultura também, são pessoas que têm ali, todas elas, estilos muito diferentes, vêm de realidades diferentes. Porque ali exige muita criatividade. E é dessa criatividade que eu estou falando hoje. Qual empresa não precisa de pessoas criativas? Qual segmento não precisa de pessoas criativas? Qual não precisa inovar? Qual não precisa alcançar o número máximo de clientes, até o limite que consegue atender? Diz aí, você tem uma empresa, você gostaria de chegar até o limite que você consegue atender? Para ir expandindo ainda mais? Porque se você chega nesse patamar, caixa não é problema, a não ser que você seja muito desorganizado. Mas se você tiver uma organização, tiver um propósito, tiver uma equipe alinhada, você chegar no máximo do seu atendimento, isso é uma realização de uma empresa. E aí você vai crescendo, vai se organizando, vai dando próximos passos e por aí vai. Mas não é um sonho. Só que para você conseguir isso, você precisa abrir o seu mercado. Você precisa atender mais pessoas. Você precisa entrar na mente das pessoas de uma forma justa, de uma forma honesta. Porque você tem que entregar o que as pessoas realmente querem. Não é só falar, é fazer mais do que fala, entregar mais do que promete. Só que você tem que passar o recado certo. E às vezes, como a gente está ali só numa unicidade de estilo de pessoas, a gente não consegue visualizar novas possibilidades. Por mais que a gente tente, invista, a gente não consegue entrar na mente porque a gente não entende a realidade daquela pessoa ou daquele grupo de pessoas. Então pense nisso, tá ok? Comece a implementar isso no seu negócio, traga pessoas diferentes, com o mesmo propósito, princípios e valores do seu negócio. Por falar nisso, já tem propósito, princípios e valores do seu negócio estabelecidos? Pense nisso, porque isso é o princípio básico de todo e qualquer negócio organizado. Se você não tem isso, dificilmente você vai trazer pessoas que vão se comprometer com a sua empresa. E quando você não tem pessoas que se comprometem com a sua empresa, é muito difícil você conseguir organizar de uma forma permanente, um crescimento constante e com um grupo ali que realmente fixa no seu negócio e constrói uma carreira ali de desenvolvimento e conquistas junto com você. Beleza, então vou implementar aí, André. Legal a ideia, vamos fazer isso, vamos diversificar. Como que é o jeito errado de fazer isso? Como que eu não devo fazer? Eu vou começar pelo como eu não devo, depois a gente fala como eu devo. Primeiro que tudo, não é diversificar por diversificar. Não é simplesmente, então beleza, agora eu vou começar a contratar pessoas, vou diversificar, vou trazer pessoas de diferentes estilos e vou colocar aqui dentro e a gente vai fazer a coisa acontecer. Não é basicamente assim. Eu falei algumas vezes já no início que para você contratar, você precisa de pessoas que comungam do mesmo valor, dos mesmos princípios, dos mesmos valores, e que entendam o propósito do negócio e acreditem naquilo, que aquilo lá seja um motivo para eles agirem, que seja motivador para eles também. Então, de nada adianta você contratar pessoas com estilos diferentes que não comunguem dos mesmos valores e princípios. Isso é o jeito errado, não é contratar por contratar. E além disso, pessoas para serem alocadas em funções que elas tenham habilidade também. É isso, faz parte do processo de organização. É simples, não é fácil, mas é simples para você implementar, despende um pouco de energia, já conversei com isso, a respeito disso em outros vídeos, vou continuar conversando, não é assunto dessa live, mas organize, faz parte da organização. Quando você organiza, é muito mais fácil tocar o seu negócio e fazê-lo crescer sem precisar de imprimir tanto esforço de trabalho mesmo operacional, tá? Isso é diretamente para o líder. André, então qual que é o jeito certo de fazer? Eu já vou falar o jeito certo e já fica aí o mão na massa para você, tá? Vamos implementar a diversidade na minha empresa. Então, o que eu devo fazer?
Existem algumas maneiras, tá? A primeira é você realmente saber quais são as características, habilidades que a pessoa precisa para assumir determinado cargo e entender se a pessoa realmente conhece o conceito do seu negócio, se ela entende, se ela compra, se ela veste a camisa da sua empresa, se aquilo faz sentido para ela, beleza? Segundo ponto, habilidades das funções, tem que se comunicar. E o terceiro ponto é trazer para dentro, sentir incluída, fazer com que a política da sua empresa seja mesmo aberta, seja disruptiva, para entender que pessoas eles são diferentes, isso é proposital e a ideia é se agregar, é comunicar como tudo funciona, tá? E por fim, fazer o famoso test drive. A gente contrata, a gente avalia, contrata, e a gente tem os períodos de test drive, que eu chamo assim, para você validar a pessoa, o líder tem que validar. Você tem os períodos que você fica com o seu colaborador recém-contratado, que você pode decidir, depois de um período, isso você decide ali na hora da contratação, se você continua ou não, fazer esse test drive. E aí, você começar a instigar essas pessoas sempre, ter reuniões quinzenais ou mensais ou semestrais, aí você decide para debater sobre isso. Para debater sobre inovações, debater como melhorar a operação, como buscar mais clientes, instigar. Tem que ter uma política de progresso dentro do negócio. Sempre, quem tiver uma ideia, quem quiser compartilhar algo novo, você tem que estar sempre aberto, portas abertas para receber essas informações, tá bom? Ah, André, mas eu não tenho necessidade de contratar ou eu não tenho condições de contratar. Tá tudo bem, tá tudo bem. Não é necessário, basicamente, você ter que sair contratando pessoas para que isso aconteça no seu negócio. Agora, uma atitude você tem que tomar, que é começar a estar próximo de pessoas diferentes de você. Pare de andar só com iguais. Procure pessoas que pensam diferente de você. Procuram pessoas que fazem coisas diferentes, que vivem em mundos diferentes, mas que têm os mesmos princípios que você. Pessoas que comungam dos mesmos valores, amigos seus. E bote questões, pergunte, fale com seus clientes que são diferentes, entenda o que passa na cabeça deles, pergunte se eles podem te ajudar, faça questionamentos, peça sugestões. Pessoas com mentalidade totalmente diferente das suas. E isso é muito enriquecedor. Quem está de fora tem uma visão completamente diferente. Quem disse que a visão delas é errada? Será que a visão delas é errada mesmo? Será que não está na hora de você ouvir essas pessoas e pensar se realmente isso se aplica no seu negócio? Pense isso, tá? Se você hoje não pode contratar, não pode gerar essa diversidade dentro da sua empresa, que vai enriquecer você de conteúdo, enriquecer você de possibilidades, trazer novos caminhos, novas saídas, novas opções, procure estar próximo de pessoas que são diferentes de você, porque exatamente daí que você vai começar a pensar fora da caixa, daí que você vai começar a conhecer mundos diferentes. E quando você conhece mundos diferentes, você conhece as pessoas que habitam naquele mundo. E se a sua empresa quer habitar no mundo dessas pessoas, você vai ter, inevitavelmente, que entender como conversar com elas. E isso não se faz relacionando com pessoas que têm os mesmos pensamentos, mesmas ideias, mesmas culturas que você, não. Você vai ter que partir para nova atitude, é estar próximo de pessoas que realmente consigam agregar com novas informações para você, tá ok? Então foi isso, a live de hoje. Quero agradecer aqui a presença de todos vocês, foi muito bacana compartilhar esse conteúdo. Poucos empresários fazem isso, implemente isso na sua empresa, crie uma diversidade de pessoas ali dentro que você só tem a ganhar, só tem a evoluir, só tem a abrir a mente, só tem a conquistar maiores amplitudes, trazer novas soluções, novos produtos, aumentar a clientela, aumentar faturamento, e quando você consegue fazer isso tudo, você começa a ter mais liberdade. Liberdade de tempo, por conta da organização, dos seus ganhos, do faturamento, e paz. Porque quando você tem dinheiro no caixa, você tem paz para fazer coisas diferentes, para evoluir. Beleza? E no final das contas, empreender é isso. Todo mundo quer viver do seu propósito, ao lado de quem ama, com recursos necessários para sobreviver e para viver a vida que realmente você quer. Realizar seus sonhos, realizar os sonhos das pessoas que estão com você
e transformar vidas com a entrega do seu produto ou seu serviço, seja ele qual for, ok? Muito obrigado pela participação, um beijão